Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é um dia que promete estremecer, né, o cenário global. Donald Trump é uma das figuras mais controversas e também polarizadas aí na história política recente, acaba de assumir novamente a presidência dos Estados Unidos e com sua postura firme, retórica combativa e promessas de uma política extrema, implacável, o mundo inteiro está atento aos próximos passos do líder que promete fazer uma América grande de novo, a qualquer custo, né? E no Brasil, um grupo de Trump já está provocando calafrios nos bastidores do poder, com Lula e seus aliados políticos observando com preocupação o impacto dessa nova liderança. E como que fica o Brasil diante desse cenário, hein? A ascensão de Trump pode significar uma reviravolta nas relações internacionais e trazer implicações diretas para nomes de peso, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E com a política externa de Trump possivelmente inclinada a suportar críticas e avaliações contra governos alinhados e ideologias de esquerda, o Brasil pode enfrentar um novo tipo de pressão, seja no âmbito econômico ou político. Há quem diga que as alianças do governo brasileiro serão postas à prova como nunca antes. E não fique de fora desse debate, não. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Além dessa questão da posse do Trump, tem outras notícias importantes, então é só assistir para ficar bem informado. Deixa seu joinha, compartilhe o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. E bora lá, né? Trazer as notícias. Eu começo com essa primeira aqui, ó. Sem poder ir à posse de Trump, Bolsonaro participa de oração nos Estados Unidos por videochamada. Um vídeo compartilhado pelo deputado Mário Frias mostra o ex-presidente participando de eventos ligados à posse de Trump à distância. Isso daí o STF não pode impedir, né? Daqui a pouco ele não pode nem sair para tomar um sol, não é mesmo? Lá fora. Então, o deputado federal Mário Frias, do PL, divulgou na noite do domingo, dia 19, imagens de uma roda de oração realizada nos Estados Unidos, com a participação virtual do ex-presidente Jair Bolsonaro. E durante a transmissão, foram feitas preces em inglês com tradução simultânea pelas nações brasileiras e norte-americana. Abre aspas. Nós oramos por duas grandes nações, Estados Unidos e Brasil, por uma nova liderança nos Estados Unidos que vai afetar todo o mundo e a renovação do Brasil com uma grande liderança, fecha aspas, dizia a mensagem. E então a gente viu aqui que os vídeos foram compartilhados também pelo deputado Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, conversando com o Bolsonaro por vídeo chamada durante um jantar de gala, gente. Então a gente percebe aí, né, que tentam a todo custo impedir o Bolsonaro, mas não conseguem, né? E a programação da posse de Trump hoje, né, os horários do evento, as mudanças à véspera do evento, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua posse, né, ia ser realizada em local fechado, devido ao frio intenso em Washington, e que o desfile presidencial seria numa arena esportiva próxima. Depois a gente vai resumir tudo o que aconteceu hoje, desde a manhã, mas tem aqui, ó, né, agora às 14 horas foi o juramento no Capitólio, as apresentações musicais era para as 11h30, então aqui tem toda a programação. A gente depois vai fazer um fechamento sobre isso e trago para vocês até amanhã sem falta uma análise de tudo que está acontecendo hoje. Como ainda está acontecendo tudo, vamos esperar acontecer e eu vou trazendo para vocês, né? E olha só que interessante, a mídia começou a trazer uns pontos que é importante a gente ter conhecimento para poder falar a respeito, né? A gente viu aí que os especialistas, na posse de Trump, especialistas ficam com medo da ausência de comunicação de Lula com Trump e os impactos que pode ter para o Brasil, gente. É isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês a matéria, só para vocês verem o medo que estão já levantando em relação a isso. Então, a relação entre Brasil e Estados Unidos é fria e protocolar. Na melhor das hipóteses, avaliam fontes diplomáticas. E aqui mostra que isso gera uma preocupação, né? Além da carta, que é uma formalidade, não houve uma tentativa de ligação ao novo secretário de Estado. Interlocutores próximos ao chanceler brasileiro justificam que a ausência de comunicação acontece porque Rubio tem mantido um perfil discreto enquanto não é oficializado no cargo pelo Senado americano.
mas alguns diplomatas estão apreensivos com o distanciamento entre os dois governos e afirmam que a relação é fria na melhor das hipóteses. Lula declarou apoio à vice-presidente Kamala durante as eleições americanas 2024. Há 2 meses da votação, o presidente brasileiro afirmou: Deus queira que a Kamala ganhe a eleição nos Estados Unidos. Na semana do pleito, Lula acrescentou que torcia pela democrata. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o voto em Trump, foi convidado para a posse do republicano, mas foi impedido de comparecer porque seu passaporte foi retido por ordem do STF. Ele foi representado por sua esposa Michele. E ainda aqui mostra, então, alguns detalhes, mas a preocupação dessa comunicação falha do governo brasileiro com os Estados Unidos. O que vocês acham que vai acontecer, hein? Vocês acham que vai ser ruim para o Brasil? Ou vocês acham que tanto faz que os Estados Unidos não vai se intrometer em nada? Comenta aí, enquanto vocês comentam, olha só um absurdo, hein? O STF criou um auxílio moradia turbinado para eles de mais de 10 mil reais. Enquanto eles acham que a revisão da vida toda do aposentado e pensionista é o que vai prejudicar o Brasil, para eles estão turbinando os auxílios. Olha só, gente, saiu no jornal Metrópolis, STF e CNJ pagam 10.500 em diárias a juízes para morar em Brasília. Pelo menos 20 juízes e um conselheiro ganham diárias para trabalhar na sede do CNJ após receberem auxílio para se mudarem a Brasília. É isso mesmo que vocês viram. Então, juízes auxiliares do STF e do Conselho Nacional de Justiça que recebem auxílio para se mudar a Brasília têm abandonado o auxílio moradia e escolhido receber 10.500 mensais em diárias somente para trabalhar na capital federal. E aqui as decisões de acesso restrito ao longo dos anos na Corte e no órgão de controle externo do Judiciário abriram brecha para que juízes optassem entre o auxílio moradia, que é de 25 mil no Conselho Nacional de Justiça e de até 4.300 no STF, e um limite de 10 diárias de R$ 1.000 mensais. Basta declararem que se mudaram sem suas famílias para que os magistrados recebam suas diárias, gente. Então, aqui a prática fez com que diárias que foram criadas para cobrir gastos de hospedagem durante missões e eventos oficiais tenham sido usadas como uma versão turbinada do auxílio moradia, criado para remunerar magistrados que moram fora de suas comarcas. E um levantamento do jornal Metrópolis identificou 19 magistrados auxiliares e um conselheiro nessa situação no Conselho Nacional de Justiça. Já no STF, pelo menos 8 juízes auxiliares e instrutores do ministros têm recebido os 10.500 mensais em diária. Todos eles são de fora de Brasília e receberam ajuda de custo que chega a ultrapassar os R$ 100 mil para estabelecerem residência próximo da cúpula do judiciário. E a reportagem identificou os casos de juízes pagos para morar em Brasília a partir do cruzamento de nomes de magistrados que receberam diárias após perceberem auxílio para se mudarem à capital federal. Então, a gente viu que somadas 2.000 diárias a juízes do Conselho custaram 950 mil. Eles receberam ao todo 2,1 milhões de reais em ajuda de custo para poder se mudar a Brasília entre janeiro e novembro do ano passado. E no STF, a reportagem não pôde fazer o mesmo levantamento sobre as diárias porque a corte parou de publicar os pagamentos em abril do ano passado. Os juízes que receberam mensalmente 10 diárias até essa data receberam 367,8 mil em auxílio para se mudarem a Brasília, gente. Então a gente percebe aqui, né, uma injustiça ocorrendo no Brasil. Ficou estabelecido aí que eles podem optar, o que é um absurdo e é o que está acontecendo e tem que ser exposto mesmo. Agora, uma outra informação que eu quero compartilhar aqui com vocês, olha só, saiu na Isto É, quais são as chances do Trump suspender o visto de Moraes, como os bolsonaristas e também a ala conservadora estão pedindo, né? Então, deputados do grupo político de Jair Bolsonaro pretendem aproveitar a viagem agora aos Estados Unidos, de onde estão participando da posse presidencial do Donald Trump nesta segunda-feira, dia 20, para pedir ao republicano a suspensão do visto do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Integrantes da comitiva ouvidos pelo site Sué sob condição de anonimato confirmam a ideia e afirmaram crer na adesão do Trump. A demanda se deu após Moraes negar um recurso da defesa do ex-presidente e recusar a devolução do seu passaporte para participação na cerimônia em que o aliado será empossado. E Bolsonaro teve o passaporte revogado por determinação do Alexandre de Moraes, né, desde fevereiro do ano passado. E antes de transmitir o cargo, o político viajou à Flórida, retornou em março de 2023, o que balizou a argumentação do magistrado de haver risco de uma tentativa de fuga
com uma nova ida a solo americano, dado que as investigações da Polícia Federal sobre a trama golpista ainda não terminaram. E sobre essa questão, né, alguns professores de direito internacional buscaram trazer aí a respeito do Trump, se ele poderia suspender o visto, né? E eles disseram o seguinte: no geral, há uma regra discricionária, dado que um estrangeiro não tem direito a entrar em outro país e faz isso em conformidade com o que é determinado pelas autoridades locais. Sendo assim, cada país se reserva no direito de estabelecer suas próprias regras, tendo o interesse nacional e políticas internas como critério suficiente no que toca a visto. Em qualquer país, a concessão, suspensão, revogação de visto é uma responsabilidade dos órgãos do executivo. Por isso, sim, ele pode cancelar ou suspender um visto a qualquer momento. Então, a gente vai acompanhar, né, sobre essa questão do Trump, mas vocês viram aí que especialistas em direito disseram que sim, que se ele quiser, ele pode impedir o Moraes de acompanhar. E um ex-assessor de Trump compara Moraes a juízes nazistas e diz, inclusive, que Bolsonaro precisa retornar ao poder. Então, vocês viram aí que até assessores, ex-assessores, né, já estão comentando, estão comparando realmente o ministro a juízes nazistas. Afirmou que as eleições de 2026 serão importantes para o mundo, mencionou a existência de uma comunidade internacional disposta a ajudar, inclusive, o país. Então, o estrategista político Stephen Bannon, ex-assessor do Donald Trump, comparou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a juízes nazistas da época de 1930 e afirmou que as eleições presidenciais brasileiras de 2026 serão as mais importantes do mundo. Então, olha a repercussão. A gente viu que a casa de fato caiu para o governo, tá pegando fogo, né, gente? Essa posse de Trump, o Lula treme na base e isso deu ruim para Moraes também, porque vocês viram aí os especialistas falando que sim, pode, os aliados estão lá hoje dispostos a convencer Trump a suspender visto, passaporte de Moraes para a entrada, né, na verdade, proibir a entrada de Moraes nos Estados Unidos. Então vamos ver nas próximas horas o que deve acontecer. Trump pretende fazer muitos anúncios e a gente vai acompanhar de perto e trazemos aqui para vocês em breve. Então é isso, comenta aí o que vocês acham. Um beijo, até logo.